Bom dia, Aline do canal Burgões, canal que trata de vinho, turismo e gastronomia. E no vídeo de hoje eu ainda vou falar dos vinhos brancos. A questão que sempre vem à tona quando eu dou assessoria para brasileiros. Mais de uma vez eu já tive com essa questão e com essa problemática. Eu não quero degustar vinho branco porque o vinho branco me dá dor de cabeça. Mas aí você vem para Borgonha, onde a produção de vinho branco é de 60%. Onde nós temos os vinhos brancos os mais diferenciados do mundo, como Puligny Montrachet, Chassagne Montrachet, Meursault, Corton Charlemagne. E aí, como que você não vai degustar? Mas essa questão da dor de cabeça, então, é o que eu sempre explico quando eu dou assessoria. Normalmente, a dor de cabeça não é uma alergia em si, mas é uma intolerância com um produto, né, que é polivalente no mundo, então, da vitivinicultura, que é, então, o sulfito, né, o SO2 ou dióxido de enxofre, como nós falamos. O sulfito, então, que vocês, às vezes, quando vocês pegam um contrarótulo, lá onde tem o símbolo da mulher grávida, aparece, contém sulfitos ou não contém sulfitos, na verdade, todo vinho tem sulfito, porque ele é um processo natural da fermentação do suco de uva. Então, ele contém. O que vai diferenciar, então, no meu contrarótulo, quando eu falo não contém ou contém, na verdade, é a dosagem. Quando os contrarótulos, na verdade, que dizem não tem sulfito, na verdade, não tem sulfito adicionado, porque o processo de fermentação natural da fruta, ele vai produzir, então, o sulfito. Então, o SO2, como nós chamamos, ele vai ser um produto polivalente na vinificação, porque ele vai servir para conservar o vinho na garrafa, ele pode servir para parar a fermentação quando o vinho é muito doce, que eu tenho ainda um risco de fermentação na garrafa, ele vai servir então para parar essa fermentação. Por isso que eu sempre falo, os vinhos da Borgonha, eles são secos, então, ou seja, eles não são doces, então já a dosagem ela é bem menor de sulfito, justamente porque eu não tenho esse risco da fermentação na garrafa. Por isso que quando vocês vêm aqui e me falam, mas o vinho branco me dá dor de cabeça, eu falo, vamos experimentar um pouquinho o vinho da Borgonha, vamos ver se te dá alguma reação, né? Porque os vinhos aqui, por serem secos, então automaticamente eu já vou limitar essa dosagem. E também, então, a preocupação do produtor, então, com toda a higiene antes do processo e depois do processo de fermentação, porque isso vai ser importante. A manutenção dessa higiene vai fazer com que eu não precise colocar uma alta dosagem de sulfito, né? Então tudo isso é importante, é por isso que às vezes nós degustamos um vinho branco e nós falamos, não, né, é um vinho limpo, literalmente limpo, porque você percebe então que o que vai ser ressaltado é a fruta, é o trabalho da fruta, é o trabalho do terroir. O sulfito está presente 30% a mais nos vinhos brancos, né, do que nos vinhos tintos. Essa explicação é simplesmente porque no tinto, então, eu tenho a presença de tanino. O tanino, por natureza, é um antioxidante, né? No caso do vinho branco, não existe tanino, não tem tanino. Então, eu acabo tendo mais sulfito, porque o sulfito também é um produto antioxidante. Como eu falei para vocês, ele é polivalente no mundo da vinicultura, né? Ele pode ser um antioxidante, ele pode matar bactérias, ele é um antisséptico, né? Mas, então, a limitação a limitação desse sulfito vai ser a minha preocupação do meu processo já lá na colheita, né? Por que as colheitas, então, aqui na Borgonha, a maioria é manual? Justamente porque eu tenho já uma pré-seleção da uva que eu vou colher. Então todo esse processo, se o processo ele é todo minucioso, todo esse processo então vai colaborar para que eu então utilize uma dosagem mínima, né? Ou uma dosagem bem menor de sulfito do que aquela então permitida. E hoje, então, a geração de hoje, né, dos vitivinicultores, porque na Borgonha acaba sendo um só, eles têm essa preocupação justamente, então, né, pode ser que tenha um pouco de sulfito adicionado, mas é a dosagem. E na verdade, essa intolerância, então, ela vai vir mais da dosagem. Não é bem uma alergia, nós falamos normalmente de uma intolerância, isso que vai dar dor de cabeça, que você vai digerir mal, que no dia seguinte você não vai passar bem, justamente vai ser a dosagem então de sulfito. Então, você selecionar um bom produtor, um vinho com uma quantidade de açúcar menor, né? Porque o açúcar não é importante para o vinho, o açúcar nós falamos que é um produto barato, a fruta já tem açúcar. O que vai ser importante para o vinho justamente é essa boa produção, essa preocupação em produzir um vinho sadio, um vinho
que eu possa tomar e que eu passe bem no dia seguinte, por exemplo, quando eu tomo com moderação. Então, essa preocupação, hoje existe uma preocupação, por exemplo, quando você vai procurar um produto orgânico. Por que você quer um produto orgânico? Porque você tem toda a preocupação de como esse produto, né, ele foi manuseado, de como foi cultivado. E é a mesma coisa para o vinho, porque é um produto feito, né, de algo natural, que é a uva. E isso, então, vai ser extremamente importante, a filosofia do produtor, como ele vai fazer isso de A a Z, né, como ele vai fazer todo o processo dele. Isso vai ser extremamente importante para o meu produto final. Tem produtores que vão, então, utilizar o sulfito, a filosofia dele é só a partir da fermentação, não vão utilizar antes disso. Enfim, cada produtor vai ter a sua receita, como eu falo, a sua filosofia, o seu jeito de fazer. Mas, já por o vinho ser seco, automaticamente eu vou diminuir a minha quantidade de sulfito. Porque se ele é seco, ou seja, todo o açúcar lá da fermentação alcoólica foi transformado em álcool, então eu não tenho risco de ter uma fermentação na garrafa, né? Que vocês lembram aqui na Borgonha, como eu falei no vídeo anterior, nós fazemos a fermentação malolática. E já para fazer a fermentação malolática, não posso ter açúcar residual, aquele açúcar que restou da fermentação. Então, isso automaticamente já vai limitar a minha dosagem de sulfito, né? Então, eu falo, normalmente quando as pessoas vêm e falam assim, ai, me dá dor de cabeça, eu sou intolerante, eu não consigo suportar muito, eu falo, degusta uma taça e aí você vê o que você acha, né? E normalmente, então, os vinhos aqui da Borgonha, existe também o produtor tem uma preocupação, são vinhos extremamente requintados, né? Existe uma preocupação também com a higiene, propriamente dita, ou seja, quanto mais limpa, quanto mais essa preocupação com a higiene, menos quantidade de sulfito eu vou utilizar no meu processo de produção. Porque, como eu falei antes, o sulfito nada mais é que um antisséptico, né? É algo usado também para conservar o vinho. Mas se todo o meu processo eu já faço com que eu tenho menos açúcar, eu tenho toda a higiene lá no cultivo, né? Então eu não preciso usar tanto sulfito. Então, outro fator também que acaba dando dor de cabeça no vinho é às vezes a associação do teor alcoólico com o açúcar. Na Borgonha, então, eu não tenho nem... O vinho o teor alcoólico normalmente é de 12,5% a 13,5%. E o açúcar é seco, menos de, né, a regulamentação diz que é menos de 3 miligramas de açúcar por litro. Então, é seco. Então, isso vai contribuir para que eu digira melhor, que eu possa harmonizar por não ser seco, né? Então, eu volto a falar, vamos vir para a Borgonha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like. Se você não está inscrito no meu canal, já se inscreve para receber dicas e novidades. À très bientôt!